Nosso assunto vai ser radiciação. Vamos falar um pouquinho sobre a nomenclatura na radiciação. Temos aqui uma imagem, esse símbolo já é conhecido, não é verdade? Costumeiramente, falamos que é o símbolo da raiz quadrada. Mas veja, o nome correto é radical. Normalmente aparece aqui um númerozinho ou não. Nós chamamos esse númerozinho de índice. Quando ele não aparece, significa que aqui está o número 2, e aí sim a gente pode chamar de raiz quadrada. Esse número que vai aqui dentro, nós chamamos de radicando. Temos algumas coisas importantes para falar a respeito da radiciação. A primeira delas é que a radiciação é a operação inversa da potenciação. Olha só, nós estávamos estudando potenciação e agora vamos estudar a sua operação inversa. É como se fosse uma prova real. Então, se estamos fazendo a potenciação, radiciação, nós obtemos a prova real e vice-versa. Então, enquanto a potenciação é uma multiplicação na qual todos os fatores são iguais, a radiciação procura descobrir que fatores são esses, dando o resultado da multiplicação. Então, nesse caso, nós temos o resultado, mas não sabemos quais são os fatores e queremos descobrir no caso da radiciação. Vamos começar falando a respeito do nome da continha, tá? Que é radiciação e recebe esse símbolo bonito aqui que se chama radical, tá? Algumas pessoas chamam de raiz quadrada, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado com isso. Por quê? No caso do radical, que é esse símbolo aqui, certo? Ele só pode ser raiz quadrada se não tiver nada aqui, ok? Na verdade, quando não tem nada aqui, a gente já supõe que o índice que está aqui dentro é o 2, que não precisa escrever. Então, nós dizemos que é raiz quadrada quando não tem nada aqui, certo? Que aí a gente sabe que vai ser a raiz quadrada. Um exemplo, a gente pode colocar raiz quadrada de 4, por exemplo, tá? Então, nesse caso, não apareceu nada aqui no índice, então nós sabemos que é raiz quadrada do número 4, porém, são várias que existem, a raiz quadrada não é a única. Hoje a gente vai estudar, então, raiz quadrada, que é um dos tipos da radiciação. Eu tenho alguns exemplos para mostrar para vocês, então, como calcular. Então, tá aqui, ó. Vamos calcular esses aqui. Raiz quadrada de 1. Primeiro, nós temos que lembrar que a radiciação é a operação inversa da potenciação. Então, nós vamos pensar que número vezes ele mesmo dá 1. Se a gente pensar lá na tabuada do 1, 1 vezes 1 é 1. Então, a raiz quadrada de 1 vai ser 1. Pois 1 vezes, vou colocar o pontinho para não confundir, tá? 1 vezes 1 é igual a 1. Fácil, né? Vamos para a próxima. Raiz quadrada de 9. Que número vezes ele mesmo vai dar 9? Pensa um pouquinho, só pode ser o 3. Raiz quadrada de 9 é igual a 3, pois 3 vezes 3, ou ainda também posso escrever assim, 3 ao quadrado é igual a 9. Espero que estejam gostando, hein? Mais um exemplo. Fácil, né? Que número vezes ele mesmo
é igual a 16. E eu sei que é raiz quadrada porque o índice aqui não aparece, então eu sei que é 2. Que número vezes ele mesmo é 16? Já sabem, né? É o número 4. Então, nós sabemos que a raiz quadrada de 16 é 4, pois 4 vezes 4, ou 4 ao quadrado, é igual a 16. A gente vai ter que tomar o cuidado a partir de agora para não errar nas continhas de multiplicação, tá, gente? Então, nós sabemos que a tabuada tem que estar afiada aí, hein, gente? Eu trouxe mais alguns exemplos para a gente resolver. Então, olha só. Vamos para esse aqui. Raiz quadrada do número 4, que foi o primeiro exemplo que a professora colocou lá. Que número vezes ele mesmo vai dar 4? Só pode ser o número 2. E aqui já estou fazendo direto, porque eu sei que 2 ao quadrado é igual a 4. Que número vezes ele mesmo vai dar 81? Pode ser o 9. 9 vezes 9, 81. 9 ao quadrado, 81. Então, a resposta já está pronta. Raiz quadrada de 100. Que número vezes ele mesmo dá 100? É o 10. E um exemplo um pouquinho mais difícil aqui, que os números estão aumentando. Raiz quadrada de 144. Que número vezes ele mesmo dá 144? Qual é? É o 12. Muito bem. Então, basta procurar o número que vezes ele mesmo vai dar 144. Nós sabemos que 12 vezes 12 é igual a 144 e já sabemos a resposta. Gostaram? Fácil? Que bom! Vamos treinar um pouquinho? Vamos lá, então. Obrigada e até a próxima!